Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui com a Alana. Ela que é aluna de graduação do curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atuou em clínicas de pequenos animais e pets não convencionais e também em manejo e clínica de equídeos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e monitora de Bioquímica 1. Atualmente, ela é aluna do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos na Fundação Oswaldo Cruz e também possui um projeto com foco no estudo da enzimologia de ródinos prolixos, utilizando estudos bioquímicos e bioinformática. Olá, Alana, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo ótimo, Tico. Muito obrigada pela apresentação. Nada. Então, vamos para a primeira pergunta. Como que costuma ser ainda a sua rotina no laboratório? Então, eu entrei no laboratório em março desse ano, comecinho de março, e aí, devido à pandemia, a gente não pode mais frequentar o laboratório presencialmente, então eu tive muito pouco tempo para começar a desenvolver o projeto. Basicamente, o que eu fiz nesse tempo foi mais conhecer como é que funcionava a rotina do laboratório, como é que funcionavam os equipamentos. Então, eu acompanhei um pouquinho sobre a rotina dos insetos, dos rótulos prolixos, o nosso insetário lá do laboratório. Acompanhei também aprendi como é que se faz a dissecação dos animais, como é que prepara as soluções para fazer os experimentos, a utilização de alguns equipamentos, mas tudo assim bem básico, bem primário ainda. E aí, quando eu ia realmente começar a ficar um pouco mais independente, começar a fazer as coisas, com mais afinco, que eu realmente estava aprendendo, veio a pandemia, e aí a gente teve que fazer toda uma mudança de projetos, planos, enfim. Sim. E você poderia falar um pouco do seu projeto atual para a gente? Então, meu projeto, ele primeiramente focava muito na caracterização bioquímica de uma enzima. Meu projeto, na verdade, ele começou de um trabalho da doutora Bianca Henriques, que ela conseguiu comprovar, a partir de amostras intestinais de inseto, a existência da murinotopeptidase, que é uma enzima extremamente comum em bactérias gram-negativas. Elas estão ali relacionadas com a degradação da parede celular dessas bactérias, mas não existia nenhum trabalho anterior relacionando essa enzima com insetos ou insetos vetores. Então, foi o primeiro trabalho que demonstrou que essa enzima existe em um inseto vetor. E também, a partir disso, meu projeto ele se baseava basicamente em caracterizar essa enzima bioquimicamente, fazer toda a caracterização dela, fazer um pouco sobre a função dela, como é que ela funcionava, e também comparar essa enzima com outras enzimas intestinais do inseto que já são um pouco mais conhecidas, no âmbito científico. Saber como é que ela se comportava em relação a essas outras enzimas. Sim, entendi. E em relação a essa adaptação toda que a gente teve que fazer, né, por conta dessa pandemia, como é que foi para você ter que adaptar a rotina do laboratório, que mudou por conta disso, e também ao seu projeto? Então, o meu projeto era inteiramente bancada, era a experimentação pura, e a gente teve que começar a pensar em outros caminhos, em o que a gente poderia fazer. Então, a gente partiu para análise de estrutura da enzima mesmo. A gente tem a estrutura de aminoácidos e a estrutura genômica correspondente a essa enzima no rótulos prolixos. E o que a gente está fazendo, a gente está obtendo bons resultados até então, é comparar com as enzimas que a gente já conhece, em bactérias que são um pouco mais conhecidas, comparar os sítios catalíticos, se os aminoácidos importantes para o funcionamento daquela enzima estão presentes na enzima do inseto, o que teoricamente comprovaria que essa enzima tem uma função. A gente já partindo mais para a teoria, já que a gente não pode fazer na prática. Comparar também o genoma dessa enzima, em diferentes organismos e bactérias, no rótulos prolixos. A estrutura em si da enzima, a estrutura 3D dela. Então, foi, assim, tudo completamente novo. Eu tive que começar a pesquisar, aprender muito sobre informática, porque eu comecei a usar vários programas, vários bancos de dados que eu não tive contato durante a graduação, não tive contato anteriormente. Tive que começar realmente do zero para conseguir desenvolver o projeto da melhor forma possível, já que o que a gente estava prevendo, inicialmente fazer não tinha como.
Sim, compreendi. Agora, mudando assim rapidamente de assunto, eu gostaria de saber de você, em que momento da sua vida que você decidiu seguir pela carreira científica e se teve alguma pessoa ou alguém que te inspirou a seguir esse caminho. Então, teve uma pessoa em específico, mas tiveram assim vários acontecimentos. A minha história como na carreira científica, ela foi sendo construída, porque quando eu era criança eu pensava em fazer várias coisas, sim, totalmente diferentes. E quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, uma coisa que me marcou muito foi uma pessoa, não lembro quem, não lembro o contexto, lembro só da frase, a pessoa falando que não existia cientista no Brasil. E isso, para mim, foi, assim, uma coisa, um marco, porque como não existe, sabe? A gente vê em filme, a gente vê em televisão, a gente vê no jornal, e, tipo, por que no Brasil não existe, sabe? Na verdade, isso é uma afirmação popular. E aí, posteriormente, né, na escola, eu tive a honra de ter aula em laboratório de ciências. Não era assim nada muito sofisticado, mas era uma coisa, a gente fazia uns testes, tipo teste pH, a gente construiu um microscópio, que foi assim absurdamente interessante pra gente. E foi quando eu comecei a me interessar um pouco mais por essa área das ciências naturais. Também foi o mesmo período que eu comecei a, em relação à disciplina mesmo na escola, começar a olhar para a biologia, para a química, para a física com outros olhos e ver que aquilo ali provavelmente era o caminho que eu ia querer seguir. E quando eu tive, né, que tomar uma decisão em relação à graduação, eu optei pela medicina veterinária, porque é uma área extremamente ampla. Então, eu acho que eu iria conseguir me encontrar ali de alguma forma. Tem muitas vertentes, muitos caminhos. E aí, na graduação, a gente tem, né, contato com laboratórios maiores, com outros testes, com pesquisadores. Então, foi aí que eu falei, não, realmente é isso que eu quero. Não tem outra escolha. É isso e pronto. E também outra coisa que me motivou bastante e eu sei que já falaram isso em outras entrevistas, então vou só comentar, não vou entrar muito no assunto, é a falta de representatividade feminina na ciência, que ainda é muito, muito pequena. A maioria dos experimentos que a gente estuda são feitos por homens, ou quando tinha um envolvimento de mulheres, elas foram completamente excluídas da história, só citadas por alguns professores, e também na graduação a maioria dos professores são homens, quando a realidade da faculdade em si, a maioria dos alunos são mulheres, o que é um pouco contraditório, né? Então, isso também foi uma motivação para eu querer entrar nessa área científica. Sim, compreendi. E a respeito, do seu futuro, sendo cientista, o que que você almeja e o que você espera alcançar? Eu espero conseguir trilhar essa carreira, é o que eu venho me esforçando bastante, estudando bastante. Sei que é uma carreira muito difícil no Brasil, ainda mais agora, é realmente bem complicado, mas é o que eu tô firme, que eu espero. É uma pergunta bem ambiciosa, né? Mas, e além disso, conseguir levar a ciência para todas as pessoas. Ou pelo menos sair um pouquinho do muro da faculdade, da universidade, das instituições de pesquisa, porque é tudo bem fechado ainda. Se eu conseguir fazer isso, sim, pelo menos um pouquinho, eu já vou ficar muito feliz. Sim, e você fez esse comentário, e geralmente quando eu vou entrevistar aqui as pessoas e tal, elas falam isso, de que ainda existe um certo muro que separa as pessoas dos cientistas, de um modo geral. E eu queria saber de você como é que poderia fazer essa ponte de ligação entre a ciência, o cientista, a informação e a população de um modo geral. Fazer essa ponte é muito complicada, principalmente no nosso contexto atual. Então, assim, é um pouco utópico. Mas em um mundo ideal, eu acho que o contato com a ciência tem que ser desde muito novinho. Desde que a pessoa entra na escola, tem que ter um certo contato, saber que aquilo ali existe, que existe sim cientista no Brasil, que não é só coisa de filme, não só coisa de país de primeiro mundo, que a gente tem isso aqui. E que a gente consegue fazer, não é ciência, não é só o que a gente faz em laboratório com equipamentos extremamente modernos e caros. Tem como a gente fazer ciência
com um pouquinho menos, sabe? Pelo menos fazendo alguns experimentos, eu acho que já é uma coisa que ajuda muito e vai contribuir muito, com certeza, para os jovens, né, abrirem os olhos e começarem a pensar nessa carreira. E, além disso, eu acho que as instituições de pesquisa, de uma forma geral, seja a faculdade ou outras instituições, têm o papel de levar o conteúdo para fora da faculdade ou da instituição. Tem muito lá na Rural, porque a Seropédica é muito pequeno, e a gente tem uma praça, que é a praça central da cidade, e sempre tem alguma coisa relacionada a algum curso. Então, por exemplo, eu faço medicina veterinária. Sempre tem campanhas de vacinação, apresentação de trabalhos, que a gente fala um pouquinho mais sobre como é a faculdade, o que a gente aprende. A gente ajuda a população como a gente pode, né? A gente tenta dar esse retorno para a população, até porque a gente está se formando com dinheiro público. Então, a gente precisa contribuir também para a sociedade e mostrar para a sociedade o que a gente está fazendo. Até porque quem escolhe, quem vai governar a gente é a sociedade. Se ela não tem esse conhecimento do que a gente faz, que a gente existe, que a gente realmente trabalha, não tem por que ela eleger uma pessoa que tem esse foco maior. Porque a gente continua nesse pensamento popular que cientista não existe, que cientista não faz nada, o que não é verdade. Sim, compreendi. E agora, para finalizar a entrevista, eu queria fazer uma última pergunta, assim, relacionado, na sua opinião, como é que a gente pode fazer para trazer mais pessoas para a ciência, né? Digo, trazer não só, no caso, cientistas, etc., mas trazer de uma forma geral, mais pessoas para compreender, mais pessoas para escutar, enfim. O que eu vejo muito é que até a forma de falar de cientista é muito específica. A gente consegue falar com pessoas do nosso meio, mas quando a gente vai para pessoas de outro meio, de uma outra área, a gente não consegue passar informação. Então, não adianta eu ficar aqui falando uma hora sobre a estrutura de uma enzima se a pessoa não sabe nem o que é uma enzima. Sim, a gente precisa contextualizar isso. Aquele conhecimento teórico é muito importante, sim, mas para a academia. Eu não tenho como chegar e explicar isso para uma pessoa totalmente leiga. Eu tenho que colocar isso de uma forma mais prática, o que aquilo ali pode, né, alterar na vida dela, para que aquilo ali serve. Até porque em clínica veterinária foi que eu tive uma experiência mais assim. A forma que a gente fala com o tutor de um animal é completamente diferente da forma que a gente fala com o médico veterinário. Então, se a gente faz isso na clínica, né, que é um ambiente profissional, por que a gente não pode fazer isso em relação a todos os outros âmbitos da sociedade, em todas as outras áreas? Trazer esse conhecimento um pouco mais popular, fazer divulgação científica de fato, o que é uma coisa que é muito pouco feita, e quando é feita, nem sempre é bem feita. Também existe muito pesquisador que acha que está num pedestal, que está num castelo e que não quer sair dali. E a gente vê isso, inclusive, na universidade, em relação à relação professor e aluno. É o que mais tem. Você é aluno, você não sabe, então você não tem direito a falar. E assim, como eu vou pegar essa situação e trazer à sociedade, sabe? Não tem como. A gente tem que mostrar que o pesquisador é uma pessoa como qualquer outra, não é nenhum rei, não é nenhum extraterrestre, e conseguir levar isso de uma forma mais prática. E, além disso, também, o que a gente puder ajudar a população, estar mais junto à população, eu acho que é muito válido para ter aquele contato um pouco mais íntimo. Mostrar que a gente está ali, mostrar que a gente está ali para ajudar. Não é simplesmente para ficar em laboratório fazendo pipetagem. A gente está ali para melhorar a qualidade de vida daquela população, melhorar aquele ambiente, colaborar com a saúde animal, enfim, da melhor forma que a gente puder. Sim, entendi. Então, Alana, primeiramente eu gostaria de agradecer por você ceder esse espaço no seu dia para essa Obrigada entrevista. a você. E agora eu queria deixar esse momento aqui aberto para você fazer agradecimentos, tá? Pode ficar à vontade. Quero agradecer a você, né, pela oportunidade, por ter tido a paciência. Eu tenho uma gratidão enorme pelo laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos, que me acolheu de uma forma que, assim, eu não sei nem explicar. O Dr. Fernando, que está sempre comigo, que, assim,
está sempre presente ali junto, que tem todo o carinho, todo o apoio, toda a paciência também, que às vezes é necessário. Também agradeço muito a minha faculdade, né, de origem, a Rural, que por mais que a minha iniciação seja na Fiocruz, eu sou, né, da Federal Rural do Rio. A todos os professores que tentaram abrir o nosso olho para a divulgação científica, para a carreira científica, para a academia, né, que apesar de ter muito professor que não gosta muito de contato com a gente, tem outros professores que pegam na nossa mão e vão junto com a gente, que falam que a gente consegue, que a gente vai conseguir seguir por essa área, que são verdadeiros exemplos assim, para a gente, principalmente quando um aluno que está no início da graduação e que não sabe muito bem o que pode fazer, quais são as oportunidades. Esses professores são assim, absurdamente importantes, sempre dando o maior apoio possível. Sim. Então tá bom, Alana. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a você. Até. Tchau. Tchau.